Bom, recentemente encontramos uma relação entre o torque como uma grandeza física que chamamos de momento angular. E definimos o momento angular para uma partícula como o produto vetorial entre a posição com relação ao referencial, produto vetorial como um momento linear. E a razão de escolher essa definição e usar essa definição dessa grandeza física está relacionado de alguma forma como que a gente faria no análogo de translação. Então vocês podem lembrar que a gente pode reescrever a segunda lei de Newton como a variação temporal do momento linear de um objeto ou de um sistema de partículas. E, e aí, a partir daqui, a gente obtinha que se as forças que atuavam sobre um sistema, sobre uma partícula, era zero, teríamos que o momento linear ficaria constante. E isso era chamado de lei de conservação do momento linear. Então, lei de conservação do momento linear. Então, reparem que como a gente tem uma expressão equivalente para a relação entre o torque e o momento angular, podemos dizer então que se considerarmos que sobre um sistema o torque total exercido sobre um sistema é zero, vamos ter que o momento angular não vai variar. E isso é reconhecido como a lei de conservação do momento angular. E para que serve essa conservação do momento angular? Então, como vocês podem lembrar, a gente tenta, no caso translacional, a gente conseguia resolver vários problemas de uma forma muito simples usando as leis de conservação. Então, a gente usava, por exemplo, para o caso de colisões, usávamos a lei de conservação do momento linear e a lei da conservação da energia. A lei de conservação do momento linear, que de forma implícita está dizendo que a inércia translacional do sistema não está variando. Então, de forma análoga, podemos pensar que a lei de conservação do momento angular tem implícito também essa afirmação, mas para o caso angular, que o estado de rotação de um objeto, de um sistema, de um corpo rígido, não vai variar. Mas isso não quer dizer que vai se manter com a mesma velocidade angular, por exemplo. Para um corpo rígido ou para um sistema que seja simétrico com relação ao seu eixo de rotação, a gente pode reescrever essa lei de conservação do momento angular da seguinte forma: E ômega inicial. Bom, lembrando que para esse caso de ter um objeto rígido girando em torno de um eixo de rotação que passe pelo simétrico, podemos definir o momento angular dessa forma. Então isso quer dizer o quê? Que se a gente não varia nenhuma coisa no problema, vocês poderiam ter, por exemplo, duas massas rotacionando em torno de um eixo. Se você não varia nessa configuração, não adiciona massas, tira massas, varia a velocidade angular, vai se manter a conservação do momento angular. Mas uma forma de aumentar a velocidade de rotação sem violar essa conservação do momento angular seria se você de alguma forma transforma a posição dessas massinhas. Por exemplo, se vocês colocam essas massas a uma distância maior, o momento de inércia vai variar e a velocidade com que essa rotaciona vai variar. E apesar da gente estar exercendo forças aqui para distanciar essas massas entre elas, o torque externo, as forças externas atuando sobre esse sistema vão ser zero.
Então, nesse caso, temos um caso de conservação do momento angular. Então, a chave de entender a conservação do momento angular é porque ela pode ficar. Ela encerra essas três leis de conservação que a gente usa na descrição de fenômenos mecânicos. E vocês têm que lembrar tem que lembrar de outra coisa, que a gente tem uma grandeza vetorial. Então, que o momento angular se conserve implica que a direção e a magnitude dos momentos lineares, dos momentos angulares, se conservam. E da mesma forma, vocês poderiam considerar que se, por exemplo, vocês têm um torque ao longo de uma direção que seja nulo, isso implica que o momento angular para essa direção vai se conservar também, apesar que vocês possam ter torques sendo exercidos em outras direções, com relação ao sistema de referência que vocês usam. Então em resumir as contas, é isso. A lei de conservação do momento angular, ela se encarrega de preservar o estado é uma expressão matemática que reflete de alguma forma a preservação do estado de rotação de um objeto.